Descubra a nova teoria geral do Estado no curso Arcano Império. Inscreva-se tutubolius.ai. Ao nosso curso da nova teoria geral do Estado. A nova teoria geral do Estado é uma obra que nós levamos aí aproximadamente 40 anos para desenvolver isso aí. E pela primeira vez na história da humanidade, o autor da obra se manifesta e fala o que ele planejou, o que ele estudou e o que ele desenvolveu ao longo desses 40 anos. E o mais interessante é que os meus antecessores, todos eles, né, escreveram a Teoria Geral do Estado, a TGE, a minha é a nova TGE. Esses autores nunca gravaram vídeo, nunca gravaram voz, nunca, a não ser o escrito, né, que depois se proliferou pelo continente, pelo planeta. Afora disso, você não tem nada. É a primeira vez na história da humanidade que o autor, além de escrever, ele passa a meditar junto com as pessoas, junto com os prováveis alunos, o que ele pensou quando escreveu. Tudo isso é muito importante, porque você não vai ter um professor falando, você vai ouvir exatamente o autor falando, o que ele pensou, o que ele estudou, o que ele pesquisou. E isso faz muita importância para o novo sistema, que é a NTGE, tá certo? Então, os meus antecessores, vocês vão ver ao longo do curso, os meus antecessores, dentre eles se apresenta aí Platão, tá certo? 4 séculos antes de Cristo. Aristóteles também 4 séculos antes de Cristo. Depois vem Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Nicolau Maquiavel, né? Jean Baudin. Jean Baudin ele escreveu em 1576, né? Escreveu sobre a teoria geral do Estado, né? Depois vem Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, George William, Friedrich Hegel, Karl Marx, Max Weber, Hans Kelsen. Hans Kelsen foi o último, faleceu recente, em 73 ele faleceu. Então foi a última teoria que nós temos concreta que esse último escritor ele viveu aí no final do século XX, né? Nós estamos no século XXI. Então é a primeira vez então que se tem notícia, né, de que o autor que fez a obra conseguiu passar para o futuro, para as pessoas que se interessam no desenvolvimento, como o sistema de governança política funciona no globo, né, no global, no planeta. E então eu sou o professor Domingos Raimundo da Paz, né, sou formado em Direito, Jornalismo e tenho doutorado em Teologia. E depois eu tenho 11 pós-graduações na área do direito e em diversas áreas. E o livro que nós vamos discutir aqui é um livro de capa preta, esse aqui. Nova Teoria Geral do Estado, Soberania Permanente do Povo, Fundamentos Ontológicos da Soberania Permanente do Povo. Então, esse livro, ele contém 235 páginas, deixa eu ver se confere aqui. 249 páginas. São 35 capítulos, tá certo? Então, esse livro não bastou só fazê-lo. Também é a primeira vez na humanidade que esse livro, que se leva à consideração de uma comunidade científica, o que você quer propor para o planeta, para as pessoas que vivem no planeta. Somos 8 bilhões e 100 milhões de pessoas. Eu costumo dizer que somos 8 bilhões e 600 milhões de pessoas no planeta. Mas aí diverge um pouco os números entre a população mundial. Mas não importa. Passa de 8 bilhões de pessoas, de seres humanos. Então, os meus antecessores, que fizeram a teoria geral do Estado, eles escreveram para a Europa. A maioria era tudo europeu. Escreveram para a Europa. Como se o mundo, se o planeta fosse girasse em torno só da Europa, que não é verdade. Então, isso é um fato. Agora, mais do que isso,
quando me propus a escrever essa nova teoria geral do Estado, eu levei em consideração a população do mundo, que na época girava em torno de 8 bilhões, né? Hoje estamos aí em 8 bilhões e 600 milhões de pessoas. Pois bem, mas você vai perguntar para mim, mas professor, tem nação que não comunga com o Estado, com essa teoria geral do Estado, não comunga. Eles têm um organismo próprio deles. Nada impede, nada impede. Ninguém é obrigado a fazer nada, absolutamente nada. Na nova teoria, ninguém é obrigado a fazer absolutamente nada. Não é obrigatório o Estado, a nação, implantar a nova teoria. Se implantar, beleza. Se não implantar, problema deles. Então, há nações que têm o seu próprio regime. Nós não vamos confrontá-los, não vamos eximi-los da responsabilidade futura, porque o que vai dar certo poderá servir para eles. Eles poderão, a qualquer momento, abdicar do que eles têm e vir para a nova teoria geral do Estado. Então, a nova teoria geral do Estado é um organismo que não confronta absolutamente nada, não confronta nenhum organismo, nenhuma teologia. Então, o que acontece? A teoria geral do Estado antiga, nós não confrontamos com ela. Muito pelo contrário, nós absorvemos o que ela tem. Durante as nossas pesquisas, nós absorvemos o que ela tem, o que ela propôs, e estamos mostrando exatamente o contrário. O contrário. Durante quase 40 anos, porque foi 30 e poucos anos de pesquisas, amadurecimento da ideia e a concretização de outras modalidades de estudos para poder acoplar na nova teoria de Estado. Tá certo? E aí, você fala para mim, não, mas professor, a nova teoria do Estado, ela apresenta uma coisa diferente, né? Então, na verdade, nenhuma civilização sobrevive quando suas instituições permanecem presas a paradigmas concebidos para um mundo que já não existe. O que foi concebido foi na derrocada, quando houve uma mudança. E era reis, rainhas, imperadores, e aí veio um novo modelo, que é a teoria geral do Estado, que são esses meus antecessores que eu passei aqui, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Maquiavel, Baudin, John Locke, Montesquieu e o último deles que é Hans Kelsen, da pirâmide de Hans Kelsen. Então, tudo isso funcionou no século passado. Nesse século XXI, isso não funciona mais. A estrutura que foi imposta lá em 1200 e qualquer coisa, 1200, de 1200 até 1500, essa estrutura não funciona mais. As coisas prosperaram, as coisas ganharam outra dimensão. Hoje, nós temos a internet. A internet é a nossa maior dádiva de benefícios que nós temos. Muito mal as pessoas viajavam para ter um encontro pessoal. Hoje você fala de um ponto do planeta a um outro ponto do planeta, de norte a sul do planeta, né? Você fala em questão de segundos. Você abre um vídeo aqui, a pessoa abre lá e vocês falam, sem perder sinal nenhum. Então, o que era bom no século passado, século XVI, século XIV, século XV, século XVIII, século XIX, século XX, não é bom agora. Deixou de ser bom. O que ocorre? Ocorreu que as coisas se manifestaram de tal forma que houve um progresso em tudo houve um progresso. E esse modelo da TGE antiga está ultrapassada, simplesmente está ultrapassada. É uma estrutura que não tem mais o porquê dela existir, continuar existindo. Não tem razão. A população hoje quer coisas totalmente diferentes, totalmente diferente. Então, nós temos aqui uma coisa muito interessante. A nova TGE, né, que é a nova teoria geral do Estado, ela, ela produz, né, ela pode produzir, né, poderá produzir sua maior ruptura epistemológica. O primeiro ponto que a gente vai destacar é o seguinte: a NTGE, essa nova estrutura que eu vou apresentar a todos, e que passou pela comunidade científica.
ela foi aprovada pela comunidade científica. Então, eu não estou falando de orelhada aqui. Teve uma aprovação de uma comunidade científica e está disposta para todas as universidades do mundo acessar exatamente esta nova teoria e debater, mostrar que ponto que está ruim, que ponto que não funciona, qual foi a dificuldade. Vai ter organismos de você criar o debate para isso aqui. Agora, eu sugiro que você, hoje nós estamos no mundo das ideias, do IA. Então tem inteligência artificial para tudo hoje, para tudo. Então eu sugiro que você pegue o livro, e você vai ganhar o livro em PDF, o e-book, né? Capa preta, do jeito que está aqui. Vocês vão ganhar o livro. Vocês consultem, passa para o IA, qualquer IA você escolhe, qualquer IA. Escolhe e fala para ele, faça uma análise profunda desse livro. E ele vai te falar. Escolhe o IA. Eu sugiro, eu fiz em 12 IA. 12. Todos tiveram a mesma posição. Diferente, assim, uma linguagem diferente um pouco da outra, mas, de um modo geral, foi, assim, benéfico, benéfico, tá certo? Inclusive, IA dando até informação errada. Teve um IA que eu pesquisei, e ele fez a leitura do livro, e depois ele falou que o professor Domingos Raimundo da Paz era de Angola. Não que eu tenha nada contra Angola, mas, na verdade, eu não sou de Angola, eu sou do Brasil. E depois, na frente, conversando, aí ele acabou consertando o erro que ele havia feito, né? Que eu era angolano, né? E que eu tinha desenvolvido esse projeto e tal. Eu e um outro irmão, né? Um outro irmão de estudos, né? Que é o Dr. Scott, fizemos esse, fizemos esse livro, fizemos essa teoria, desenvolvemos essa teoria e eu ganhei a pecha de angolano. Fiquei até satisfeito. Por que não? Saber que a África é a nossa terra-mãe, né? Então, foi muito, muito feliz. Mas não sou do Brasil, graças a Deus sou do Brasil. E aí, nós temos aqui alguns pontos assim interessantes. Olha, o primeiro ponto que devemos esclarecer às pessoas é o seguinte: não nasce como partido. A NTGE não nasce como partido político, não nasce com ideologia eleitoral, não nasce como um movimento de esquerda ou direita, nem para cima nem para baixo. É um novo sistema de governança política. Isso é bom, o que eu estou falando aqui, é bom para quem tem o curso de direito, conhece o direito, então ele vai se manifestar com melhor entendimento. Mas, na verdade, isso aqui tem que passar para todas as pessoas, todos os seres humanos. Elas têm que saber que ela está sob a égide de uma governança política, seja nova ou seja velha. A velha provou que não funciona. Não funciona mais. Não precisa nem discutir, não precisa fazer mais nada. Mas durante o curso nós vamos falar sobre isso. Por que ela não funciona? Mostrar os porquês dela não funcionar mais. E a nossa tese central é simples. As categorias clássicas de esquerda e de direita foram concebidas para estruturas econômicas, sociais e industriais, né, dos séculos 18, 19 e 20, sendo insuficientes para explicar a complexidade neuroinformacional e cognitiva da civilização contemporânea. Então, veja, lá era bom, agora não é mais. Então, de um século para outro, mudou tudo. Eu costumo dizer o seguinte, veja bem, eu tenho alguns livros aprovados também pela comunidade científica que falam sobre a área da saúde mental, né? Que é o sistema integrador neuropsíquico. E o outro que é exatamente o polieus e monoeus. Então, são 8 livros no total, aprovados pela comunidade internacional, né? E isso é bom, porque hoje eu tenho 8 obras aprovadas pela comunidade internacional. E está lá disposta para qualquer cidadão do mundo, principalmente as universidades, acessarem e debaterem o assunto. Agora, está pronto para isso. Então, é a primeira vez na história da humanidade também que uma nova teoria geral do Estado, primeiro ela foi submetida ao crivo
dos, dos cientistas. O que anteriormente era feito porque o cara era filósofo, o cara era governador, o cara era juiz, o cara era. Mas não tinha o conhecimento científico como nós temos hoje. Então, nós estamos vendo uma baita de uma coisa proveitosa, que naquela época não tinha neurociências. Hoje nós temos neurociência psicológica, neurociências cognitivas, neurociência, neurociência, comunicação, e assim várias neurociências biológicas, e assim nós temos várias neurociências, que é o fato cognitivo, a ligação do que você pensa, que está na sua cabeça, com o que acontece à sua volta. Essa dinâmica é muito importante. Tá? Então, eu quero desejar a vocês uma boa estadia. Nós vamos ter aí 5 ou 6 aulas, né? Não é tudo, porque são 8 livros, na verdade. Aqui eu apresentei um livro só, que esse livro é o carro-chefe, que é esse aqui, ó. Nova Teoria Geral do Estado, né? A soberania permanente do povo, fundamentos ontológicos de soberania permanente, uma crítica ao positivismo jurídico. Então, isso aqui, esse é o livro. Os outros livros é que complementam este. O que pode faltar aqui estará nos outros livros. Então, a pessoa, para chegar no final e falar assim: ah, eu não entendi bem. Bom, para você entender bem, você vai ter que ler os 8 livros. Porque, diferente dos meus antecessores, que apresentaram uma cartilha, né? Eu estou apresentando uma coleção de livros. Por que a nova teoria deve ser implantada para a população do mundo? Já começa por aí. As teorias passadas eram feitas para a Europa, como se o mundo fosse só a Europa. Essa que nós programamos, essa que eu estudei, essa que eu preparei durante 40 anos, ela foi preparada para o globo, global, para o planeta, para onde existiam pessoas humanas. Então, é totalmente diferente. Por isso que é necessário você ter a sabedoria de você ler os outros livros que compõem este laço. Porque não é só uma governança política, também tem uma governança mental. Se você não prepara mentalmente, você nunca vai se separar disso que nós vivemos hoje, que não serve mais para nós. Nós não queremos mais isso. Hoje, o sistema não quer mais. O sistema ele só quer abocanhar e destruir o que já foi feito. Assim como aconteceu na programação entre os reis, rainhas e imperadores. Depois veio esse sistema que nós vivemos hoje, que está ultrapassado. E eu vou mostrar para vocês que está ultrapassado. E vocês vão ver que é verdade. Tá certo? Então, o primeiro compromisso que eu tenho é com vocês, que são estudiosos do direito. Esse comprometimento que eu tenho com vocês tem que ser passado para a população. Por quê? A população tem que saber onde nasce o direito dela, onde começa o direito dela, porque as pessoas não sabem. Elas vivem flutuando. Eu posso garantir uma coisa: no final do curso, vocês vão entender que após a implantação desse novo sistema, após a implantação do globo terrestre desse sistema, vou falar com garantia, não tem pobreza. Encerra-se o ciclo da pobreza. Encerra-se, acabou. Não tem miseráveis. Vai extirpar-se essa coisa miserável que as pessoas vivem expostas à miserabilidade. Outra coisa que vai sumir é escassez. Escassez de tudo, principalmente na área alimentar. Vai sumir. Outra coisa que eu tenho certeza que vocês vão entender, porque está lá programado, está escrito, como isso vai acontecer. Não é sonho. Haja visto que foi aprovado pela comunidade científica. Tá certo? Então, aqui ninguém sonha. Nós queremos a realidade. Vai sumir também a corrupção. São 4 coisas importantes. Esse quarteto some. Some do planeta. Mas precisa que você se integre nisso. Que você se dedique a isso. Que você, além de você aprender, além de você desenvolver o saber do como funciona a NTGE, você terá a obrigação de falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu padre, para o seu, sabe, para as pessoas que você gosta. Porque as pessoas têm que tomar ciência, chama-se despertar da consciência, tem que tomar ciência de que as coisas mudaram. Você
como o próprio subtítulo aqui diz, olha, soberania permanente do povo. Esse negócio de colocar numa Constituição, o povo, todo o poder emana do povo. Mas cadê o povo? Cadê o povo? Todas as constituições do mundo inteiro já falam, "Ah, mas o poder emana do povo. Mas que povo? Só para votar? Só para votar? De período em período você vai lá e vota, aí você tem o poder. Pronto. Fora disso, você não tem poder nenhum. Isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. O sistema encobriu isso aí, enganou todos nós. Eu fui enganado, vocês foram enganados, vocês estão sendo enganados ainda. Então vamos acabar com esse engano, tá certo? Então eu desejo a vocês que tenham uma aula proveitosa, tá certo? Sejam muito bem-vindos. Eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que esse é o primeiro passo que a gente está dando rumo à nossa liberdade definitiva. Nossa liberdade definitiva. Ah, você vai me perguntar assim, mas, professor, com relação à mudança, como é que vai ser os três poderes? Nós vamos falar sobre isso, os três poderes, né? Deixa de existir os três poderes. Passa a ter uma outra nomenclatura, mas vai existir. Ninguém aqui está para destruir absolutamente nada. Nós vamos fazer uma nova estrutura no que existe. Vamos reestruturar, vamos fazer uma nova reengenharia no que existe, tá certo? Vamos tirar tudo que não presta e vamos colocar as coisas que são boas nessa nova estrutura. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.